Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios aí de química orgânica, tá? Tentar abordar algumas das coisas que a gente já viu e posteriormente aí poder abraçar todos esses conteúdos aí para trabalhar com sínteses, né, com moléculas maiores, tá? Mas então, vamos começar, vamos dar uma olhada em alguns exercícios e tentar achar uma linha lógica do que a gente já viu e tentar colocar em situações um pouco mais reais, tá? Então, o primeiro exercício fala o que pra gente? A reação a seguir mostra dois produtos. Qual deles é formado? Justifique, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai escolher alguém para ser formado. O importante de lembrar aqui é que nem sempre a gente pode escolher dizer só este é formado. Às vezes a gente tem os dois formados, um em quantidade muito maior, tá? Mas a gente vai tratar nesse primeiro momento como quem eu escolheria para ser formado preferencialmente, e o outro eu vou supor que numa determinada condição pode também acontecer, mas daí vai depender da molécula, tá? Então vamos observar o que a gente tem. Essa nossa primeira molécula aqui, única na verdade, né, tem um sistema aromático, tem uma cadeia hidrocarbônica e tem um aleto, um cloreto, tá? A presença aqui de um ácido de Lewis e nos mostra dois produtos onde a gente tem formados, então, ciclos, né? Então, a gente formou um ciclo. Primeira coisa é, como é que se formou esse ciclo, tá? Então, o que a gente tem que observar é o seguinte, vamos olhar essa parte da molécula sem o anel e lembrar que isso aqui nos remete a um cloreto de quê? A um cloreto de alquila, né? Se é um cloreto de alquila, a gente tem a reação do anel aromático com o cloreto de alquila, né, na presença de um ácido de Lewis. Como é que chama essa reação? É uma alquilação de Friedel-Crafts, né? Então, a alquilação de Friedel-Crafts vai acontecer da mesma forma como a gente viu, onde essa parte da cadeia aqui, né, então esse carbono vai se ligar no anel aromático. A única diferença é que eu não tenho um cloreto de alquila e um anel aromático reagindo. A gente tem nessa molécula aqui reagindo dentro dela mesma. Então a gente chama de uma reação intramolecular, tá? E essa reação intramolecular vai mostrar para nós que existe a possibilidade de se formar alguma coisa, né, aqui na forma cíclica, mas a gente tem alguma coisa no meio do caminho, ou seja, no caminho intermediário, que justifica uma dessas duas formas em detrimento da outra. Vamos lembrar do mecanismo, então, para a formação da reação de alquilação de Friedel-Crafts? Então, volta lá. Dentre as reações que a gente tem em sistemas aromáticos, ó, só para a gente recordar, a gente tem a halogenação, nitração, sulfonação, a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts. Essa que a gente está fazendo, a alquilação de Friedel-Crafts, é o cloreto de alquila, o ácido de Lewis e o anel aromático. Nós temos tudo isso no nosso sistema, né? A única diferença é que está tudo dentro da mesma molécula, tá? Então, qual era o mecanismo? Lembra que o ácido de Lewis era importantíssimo, porque ele ia fazer essa ligação complexa com o aleto e, consequentemente, a gente ia ter uma formação, então, de um íon. Que íon é esse? É um cátion. Especificamente, qual cátion? É um carbocátion. E é nesse carbocátion que está o X da questão, tá? Esse carbocátion, ele vai posteriormente se ligar ao anel aromático, tem os contribuintes de ressonância e tudo mais, como a gente já viu, até a regeneração da aromaticidade e a formação do produto final. Só que quando a gente forma esse carbocátion, observe o seguinte, a gente vai formar o carbocátion neste carbono aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Vamos recordar um pouco lá dos conceitos de carbocátion. Esse carbocátion aqui é um carbocátion primário. Carbocátions primários não são nada estáveis. Ou seja, se formar um carbocátion primário aqui e eu tiver a possibilidade de migrar algum grupamento e transformar isso num carbocátion secundário ou até mesmo terciário, isso vai acontecer. Então, vamos olhar aqui um mecanismo aleatório, né? Só para a gente entender. Quando a gente tem a formação do carbocátion, ó, depois da reação com o ácido de Lewis, né, do halogênio com o ácido de Lewis, esse carbocátion pode existir no carbono primário e fazer a ligação deste carbocátion primário no anel aromático, ou então a gente pode ter um rearranjo e este carbocátion, por exemplo, vir a ser secundário. Quando este carbocátion vem a ser secundário, a gente tem aqui um outro produto formado em maior quantidade, porque a estabilidade do carbocátion formado é maior. Então, se a gente voltar nessas duas moléculas aqui que podem ser formadas, a gente tem que este carbocátion aqui é o primário. Quando ele migra para cá,
esse grupamento metila vem e migra para cá. Então, quer dizer, a gente tem uma troca entre carbocátion e metila. Consequentemente, a gente tem um carbocátion secundário aqui. E se é um carbocátion secundário, é esta parte da molécula aqui que vai se ligar ao anel aromático. Consequentemente, eu tenho agora duas metilas que ficaram sobrando, né? Então, não ficam fora desse ciclo formado. Então, essa molécula aqui é a que se forma em maior quantidade, ou se pudéssemos dizer que apenas uma se forma, né, é essa molécula aqui que vai se formar, com este ciclo aqui de 5 membros, tá? Então, é importante observar que as espécies intermediárias vão dizer pra gente muito mais do que simplesmente eu dizer que só forma o carbocátion e reage, tá? Existem essas possibilidades aí de rearranjo. Beleza? Num segundo exercício, a gente vai olhar a questão das reatividades de carbonilas, né, de grupamentos carbonila, ou grupamentos carbonilados que contêm, então, a fração carbonila C-O. Vamos dar uma olhada no seguinte, para estes pares de compostos aqui que a gente tem, a ideia é dizer para nós quem reage mais rápido com um nucleófilo. Então, nesse primeiro ponto, a gente precisa lembrar quem é o nucleófilo, o que é um eletrófilo, quem é o grupamento carbonila e quais são os fatores de eletronegatividade que vão agir nesses tipos de discussão. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, nucleófilo para nós é a espécie que tem afinidade pelo núcleo, ou seja, afinidade por cargas positivas. Se é afinidade por cargas positivas, significa que eu vou ter alguém que quer atacar um sítio com densidade de carga positiva. Quem é que tem densidade de carga positiva aqui? É o nosso eletrófilo, né? Nosso sítio eletrofílico. E quem é o nosso sítio eletrofílico na carbonila? É o carbono. Lembra lá que o carbono da carbonila tem uma densidade de carga bastante positiva porque o oxigênio puxa a densidade eletrônica para si. E, consequentemente, o nosso sítio carbonílico aqui, então, se torna um sítio altamente eletrofílico. Então, todas as carbonilas aqui, todos os carbonos das carbonilas são sítios eletrofílicos, tá? Então, nosso nucleófilo vai fazer esse ataque nesse lugar. Aí a gente fala, por que esse oxigênio vai puxar tanto elétrons? Justamente pela alta eletronegatividade. Agora, a gente vai observar, nesse segundo exemplo aqui, que a gente tem grupamentos eletronegativos e como é que isso vai afetar a nossa reatividade eletrofílica desta carbonila. Então vamos olhar primeiro uma comparação aqui bastante simples de uma cetona e um aldeído. Tá? Quando a gente olha uma cetona e um aldeído, a gente pode observar que a gente tem carbono, né, e hidrogênio. Se a gente conseguir observar, carbono vai fazer o que com o carbono sp2 aqui, o carbono sp3? Vai injetar elétrons justamente pela alto caráter que ele tem de injeção de efeito indutivo, né? Então, quer dizer, ele vai fazer com que os elétrons cheguem mais perto aqui desse sítio delta+, tá? Se ele vai fazer com que este carbono receba mais elétrons, eu posso dizer que este carbono aqui é mais eletronegativo que o carbono sp3, certo? Certo. O carbono sp2 é mais eletronegativo porque ele tem um maior caráter S. O que é caráter S? Ele tem uma maior proximidade com o núcleo, né? Então, se ele tem uma maior proximidade com o núcleo, obviamente ele quer mais atrair elétrons. Então, quando ele consegue atrair do carbono sp3 e esses elétrons, ele torna esse sítio aqui menos positivo. Então, se esse sítio é menos positivo e esse sítio, consequentemente, é mais positivo, qual dos dois vai sofrer um ataque nucleofílico mais fácil, né, ou mais rápido? O do aldeído, porque ele não tem um carbono aqui do lado, um carbono sp3, para injetar elétrons. Então, consequentemente, este sítio eletrofílico, vai sofrer um ataque nucleofílico muito mais rapidamente, tá? Agora, se a gente comparar a propanona e o seu derivado trifluorado, a gente vai observar que aqui eu tenho efeito contrário, não de injeção de elétrons, mas de retirada de elétrons, ou seja, os 3 fluors são muito mais eletronegativos que os carbonos. Então, eles vão puxar elétrons para perto de si e, consequentemente, esse sítio que já era delta+, vai ficar mais delta+ ainda. Então, esse sítio vai sofrer um ataque nucleofílico com muito mais facilidade. Então, o flúor vai retirar elétrons e essa retirada de elétrons vai fazer com que o ataque nucleofílico seja favorecido. Tá? Então, um ataque mais rápido é no aldeído e nas espécies halogenadas. Tudo bem? Esse exercício aqui, na verdade, é para a gente entender um pouco como é que esses compostos carbonilados aparecem dentro de uma síntese, tá? Um ponto importante a se lembrar aqui é,
condições de síntese a gente não precisa necessariamente decorar. Condições de síntese a gente vai aprendendo porque a gente vai exercitando e vai conhecendo o que cada uma delas nos propicia. Mas isso aqui é uma lista enorme de possibilidades que a gente tem aí, como achar, como consultar, fontes super confiáveis, né, e artigos científicos para mostrar para a gente o que cada uma delas faz. Tá? Então, primeira coisa, antes de mostrar as moléculas, eu vou discutir um pouquinho de cada uma delas. Tá? Então, essa primeira condição aqui é com ácido crômico e acetona, chamado reagente de Jones. Reagente de Jones é um processo de oxidação. Então, quando a gente falar aqui, né, dos derivados de cromo, né, a gente tem aqui uns processos de oxidação. Tá? E esses processos aqui de oxidação, no caso específico do reagente de Jones, vai oxidar álcoois primários e secundários, mas, por exemplo, não vai fazer nada com duplas ligações, tá? Se tivesse ali no caso. Então, a gente tem que olhar sempre essas sínteses como que reagente eu posso usar que vai atingir o meu alvo, mas que não vai afetar o restante da molécula que eu não quero que reaja. Tá? E aí vai chegar nessa molécula A aqui. Tá? Essa molécula A vai reagir com um reagente organomagnésio. Esses reagentes organomagnésio, né, então, a gente vai falar de uma classe bastante grande aí de organometálicos, vai servir para a gente inserir um grupamento carbônico, ou seja, para a gente fazer uma nova ligação carbono-carbono. E essa ligação carbono-carbono ela é bastante importante porque aumentar a cadeia é o que se almeja em muitas das situações, né, fazer cadeias maiores para atingir o número adequado de carbonos daquela molécula. Então, essa parte de reagentes organometálicos aqui é essencial na síntese orgânica e vai servir para nós, então, para a gente fazer essa ligação carbono-carbono dentro dessa molécula A que foi formada aqui. E depois a gente vai fazer, então, uma reação com ácido, que a gente vai ver que é bastante conhecida já, que é uma reação de eliminação. Tá? Nesse caso aqui, ácido pode servir para várias coisas, né? Então, aqui é difícil dizer o que vai acontecer, mas eu já estou adiantando para vocês que é para uma reação de eliminação. Num quarto momento, a gente vai ter uma clivagem de alquenos. Então aqui, reação com ozônio e dimetilsulfeto vai fazer uma clivagem, uma quebra de alquenos. Alquenos ou alcenos, a gente vai lembrar sempre, são duplas ligações. Então essas duplas ligações são quebradas e a gente vai formar as espécies, né, vai quebrar e vai formar as espécies carboniladas correspondentes. Tá? Se for final de cadeia, aldeído. Se for meio de cadeia, cetonas. Tá? Então não dá para inventar, né, não dá para criar carbono aqui na molécula. O que a gente sabe é que a gente vai quebrar em algum momento onde tiver a dupla ligação. E na última etapa, a gente vai ter uma etapa aqui com prata, né? Onde a gente tem uma oxidação de aldeídos. Tá? Oxidação de aldeídos, vocês vão perceber, ela é importante, sabe? É importante conhecer oxidações de grupamentos funcionais específicos, porque se a gente oxidar aldeído, a gente pode ter, por exemplo, uma cetona. E a gente não quer fazer nenhuma reação com essa cetona. A gente pode ter um outro grupamento passível de oxidação e a gente não quer fazer nada com ela. Tá? Então, quando a gente falar de oxidação especificamente, a gente vai ter reagentes para cada situação, alguns mais energéticos, outros mais brandos, e a gente vai poder contabilizar aí o que a gente vai reagir ou não. Tá? Então, vamos observar como que isso aparece, como é que isso se manifesta nas moléculas. Aqui já estão as moléculas que vão ser formadas, né? Mas só para a gente ter ideia. Então, olha só. Aqui, o processo de oxidação formou a cetona correspondente. A reação de inserção no grupamento metila, né? Então, de uma ligação carbono-carbono, colocou aqui o grupamento carbono-carbono. Tá? Numa outra possibilidade, uma continuação, a gente teve a reação de eliminação. Então, a eliminação vai sair um grupo bom de saída, um grupo bom abandonador aqui, e tem essa dupla formada. Esse grupamento aqui, então, pela condição de clivagem de alquenos, vai abrir este anel. Abrindo este anel, a gente tem aqui uma cadeia carbônica que não permite formar um aldeído e aqui um carbono com hidrogênio. Então, ó, vai quebrar a dupla, vai quebrar bem aqui. Quando quebra isso, cada dupla forma um C-dupla-O, né, porque a gente está usando aqui ozônio. E quando a gente forma C-dupla-O, o que é terminação de cadeia forma um aldeído, o que é meio de cadeia forma cetona. E aí, a oxidação específica do aldeído, a gente vai chegar num processo onde oxidação, só para a gente recordar, é aumento do teor de oxigênio, então a gente vai, ou diminuição do teor de hidrogênio, e a gente vai aumentar então o teor de oxigênio, formando o ácido carboxílico correspondente, e essa é a nossa molécula final.
tá? Só para ter uma ideia de onde que a gente vai usar esses grupamentos carbonílicos. De novo, as condições podem ser outras e chegar na mesma molécula. Então a gente pode vasculhar aí a literatura, a gente tem muita coisa para explorar e para fazer essas sínteses, tá? Nosso quarto exercício pergunta: as seguintes cetonas opticamente ativas, aí quem não lembra do que é atividade óptica, volta lá um pouquinho quando a gente falou de estereoquímica, representadas a seguir, poderiam sofrer racemização se fossem catalisadas por ácido ou por base? Então a pergunta é, se eu fizer uma reação aqui com catálise ácida ou básica, eu consigo racemizar, ou seja, fazer com que esses centros aqui, né, centros estereogênicos, deixem de existir, ou seja, fazer com que eu torne eles não mais opticamente ativos, então não mais com R ou S, independente do que seja aqui, mas torne 50% de cada um, ou seja, uma mistura racêmica. Eu consigo fazer isso? A proposta é, bom, se eu estou falando do centro estereogênico, obviamente eu não vou reagir na carbonila. Eu não estou falando aqui de uma reação na carbonila. Eu estou falando que eu preciso fazer uma reação em algum lugar desses compostos. Onde é que a gente tem um sítio reativo para um composto carbonilado? Lembra lá, importante para nós, a posição alfa, né, que a gente tem as posições que propiciam que a gente forme os derivados enolizáveis. Então a gente tem aqui as possibilidades de reagir no carbono alfa, que se a gente reagisse aqui, a gente poderia racemizar. Mas observe o seguinte, eu preciso reagir quem na posição alfa? Com o hidrogênio. Tem hidrogênio aqui? Não, né? Eu tenho um carbono fazendo 4 ligações com carbonos. Então eu não tenho como reagir com o hidrogênio aqui porque não tem hidrogênio, e aqui eu também não tenho hidrogênio, né, porque eu já tenho as 4 ligações contempladas. Então aqui eu não tenho como racemizar, tá? Porque não tem hidrogênio alfa-carbonila. Ah, mas aqui eu tenho um hidrogênio alfa-carbonila, né? Então o hidrogênio alfa aqui que pode reagir, pode ser abstraído, formar o enolato, por exemplo. Mas o ponto é, onde está o centro estereogênico? Está no hidrogênio beta. Então, mesmo eu reagindo no hidrogênio alfa, não vai fazer nada, né? O centro estereogênico vai continuar existindo, então vai continuar com a estereoquímica que já está aqui. Então, em nenhuma dessas duas situações, eu tenho possibilidade de racemizar fazendo essas reações específicas aqui com o hidrogênio alfa-carbonila. Aqui porque não tem, aqui porque o hidrogênio alfa não está no carbono, que é o carbono estereogênico. O carbono estereogênico é o carbono beta, tá bom? E, por último, a gente vai ver um exercício que pede para a gente explicar por que a forma enólica é favorecida para este composto, o ciclohexa 2,4-dienona, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa estrutura. Ó. Essa aqui é a cetona com 2 duplas ligações. Vamos lembrar? Para formar o enol, eu preciso reagir o enol, o enolato, né? Eu preciso reagir o hidrogênio alfa-carbonila. Então, eu tenho hidrogênio alfa-carbonila, beleza. Aqui também tem hidrogênio alfa-carbonila, mas aqui eu não teria como formar dupla, porque 2 duplas tem que fazer uma ligação plana, né? Uma estrutura linear, desculpa. Então, uma estrutura linear. E aqui no anel eu já tenho uma rigidez que não permite que eu faça essa linearidade. Então eu vou reagir com esse aqui, tá? O que vai acontecer? Esse hidrogênio alfa vai reagir e vai propiciar para nós a forma enólica. Como que era a forma enólica? Era a dupla ligação formada nesta ligação carbono-carbono e o OH, né, do enol formado aqui no oxigênio da carbonila. Observem que essa forma enólica vai ficar muito parecida com uma coisa que a gente já viu, que é a estrutura do fenol. Fenol é estabilizado pela ressonância, então a gente tem, né, conhece fenol, sabe que fenol existe, e tem aqui a possibilidade dele estar nesta forma, porque ele existe dessa forma. Então a gente tem que essa cetona prefere estar, né, na forma enólica e não prefere estar aqui, porque a gente tem a ressonância fazendo a estabilização, ou seja, o abaixamento de energia desse meu sistema e, consequentemente, isso explica, então, a existência de um enol. Claro, sempre lembrando, né, que a gente está falando de um sistema aromático que não tem duplas ligações localizadas. Então, se a gente fosse chamar aqui, obviamente, a gente nem teria essa cetona. A gente teria essa estrutura aqui, homofenol, e trabalharia com um sistema aromático. Beleza, galera? Qualquer coisa, mandem as dúvidas.